O SPY puxou forte, passou essas três concentrações do gama e foi só parar num Daymax, que é um dado estatístico que o gráfico me mostra. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do SPY de 5 minutos e como vocês conseguem ver, o ativo abriu aqui embaixo, praticamente no 0 a 0, tá? Tanto é que ele nem deixou o gap. Mas ele foi e começou a subir muito forte. Por quê? Eu venho comentando para você que já faz parte da minha newsletter, que são e-mails que eu mando uma vez por semana, e eu comentei lá em janeiro sobre a inflação, que seria um ponto crucial para esse ano. E com as tarifas, o grande medo dos investidores era que a inflação começasse a subir a partir de agora. O dado da inflação, o CPI que saiu ontem, foi referente ao mês de abril. Mês de abril começou as tarifas. Então já estava em vigor aquelas tarifas do Trump. Todo mundo esperava um reaquecimento da inflação. E, na verdade, ela veio abaixo da expectativa. Tá? Então o mercado começou a falar: bom, se não teve inflação agora, não vai ter mais, porque as tarifas já foram implementadas. Então o mercado gostou muito, tá? Por mais que a diferença não foi tão relevante, a expectativa era de uma inflação de 2,4 e veio uma inflação de 2,3. Mas se você também abre esse dado, você vê que todas as categorias caíram, apenas shelter, que é a moradia, tá? A inflação de moradia, que realmente é uma inflação que não tem vínculo nenhum com tarifas, tá? Então, o ativo deu a primeira pernada de alta até no GEX2 aqui, nos 587. Ele consolidou um pouco, depois deu mais uma pernada de alta. De novo, consolidou testando esse GEX2, agora como um suporte, e buscou um Daymax. Um Daymax não é a concentração de gama, é o nível baseado em estatística que mostra qual que deve ser a maior alta e a maior baixa do dia, tá? Como se fossem níveis extremos ali para o dia, intradiários. Então o ativo buscou uma vez, depois buscou uma segunda vez, e aí no finalzinho do dia o mercado deu uma realizada, o que era normal. O mercado saiu de zero aqui, quase 1% aqui na máxima do dia. Então era normal que o mercado desse uma realizada aqui nos últimos minutos do dia. O QQQ ele abriu com um leve gap de alta, mas nada muito significativo. Passou dessa primeira concentração de gama e foi buscar direto essa segunda concentração de gama. E no caso do QQQ, conseguiu passar momentaneamente de um Daymax, que nem o SPY, mas no finalzinho do dia voltou para essa área que era mais provável do ativo permanecer. No caso do QQQ, o ativo subiu aqui mais de 1,5%. Olhando para a NVIDIA, ela já deu um gap mais relevante aqui de alta. Passou do GEX2, passou do GEX5, passou desse outro nível em uma só, né, sem mostrar nenhum tipo de fraqueza, e foi buscar essa concentração importantíssima, tá? Que o gama iria virar positivo. Se o ativo passasse desse nível, a condição do gama virar positiva. O que quer dizer isso? Que caso o mercado der alguma realizada, o market maker vai começar a comprar. Então, qualquer dip que a gente fala, né? Qualquer recuo, o mercado compra. Em gama negativo é o oposto. E aí e consolidou exatamente nesse ponto crucial, um ponto muito importante que abre a porta para o ativo continuar subindo de forma mais consistente. Por último, olhando para a Tesla, ela abriu com um leve gap de alta, mas devolveu, chegou a fechar, como vocês podem ver pelo pavio. Consolidou aqui nessa primeira concentração de gama, depois buscou esse GEX2, consolidou nessa faixa de preço
e aí teve força que embalou uma alta forte e buscou os 335, acima dessa grande concentração de gama aqui no GEX1. Agora eu estou dentro da plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então estou aqui no gráfico do SPY 0DT do dia 13, ontem às 10h30 da manhã, e aqui nós conseguimos ver com detalhes os strikes e as concentrações. Eu sempre olho, e aqui eu consigo ver as maiores concentrações para aquele dia, são as concentrações mais importantes. Por mais que você vê concentração positiva aqui, 483, 4, 5, 6, 7, 8, como vocês podem ver, a maior concentração de gama naquele dia era os 590, aqui representado por essa linha também tracejada vermelha. O ativo está aqui representado por essa linha tracejada branca. Então, por isso que o ativo teve tanta força para puxar, porque tinha uma concentração grande aqui. O ativo chegou até os 589, muito próximo dessa concentração de gama. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada aqui nos dados para o QQQ e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Em relação às pontuações, sazonalidade continua no neutro, momento continua no neutro, volatilidade está bem baixa, a pontuação das opções continua bem alta, quer dizer que os compradores ainda estão no controle desse mercado. E a condição no gama está positiva, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Qualquer queda, o mercado compra. E olhando as próximas expirações, então nós temos do dia 14, que é hoje, então nós temos uma concentração bem relevante aqui nos 517, tá? Então o ativo vai ter dificuldade de passar desse preço a princípio. Para o dia de amanhã, dia 15, aí já passa para os 520, tá? Então um possível alvo aí, se ele passar dos 517, um primeiro alvo, uma primeira resistência vai ser nos 520. E para o dia 16, que é essa sexta-feira, o vencimento mais importante do mês de maio, nós temos a concentração dos 525, tá? Como destaque. Então, pelo que eu vejo, o mercado tomado pelo gama positivo, como vocês podem ver, só vê barra verde praticamente aqui, e com destaque nos 525. Então, acredito que até sexta-feira o mercado deve sim puxar para esse preço. Tá? Pode ser que ele retraia hoje, mas amanhã vai ser aí outro dado sobre a inflação americana e deve ser um indicador bem importante que pode fazer com que o mercado chegue ou até passe desse nível ou retraia um pouco mais forte, caso venha uma inflação acima do esperado. Mas a priori, meus alvos para os próximos dias é os 520 e 525 para o QQQ. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E caso você queira que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.